calote é quando você entra no ônibus sem pagar passagem. E foi isso que eu e meu amigo Caio fez. Era meia-noite, a gente tava assim na rua deserta, não tinha ninguém na rua. E aí do nada o Caio vira pra mim e fala: qual é a praia, no? Fala, mulher, bora dar calote no ônibus. O quê? Pô, bora entrar no ônibus. Aí já saiu correndo atrás e depois a gente volta. Qual é, moleque? Isso vai dar ruim, cara. Tá maluco? O shopping é ali pertinho. Ó o ônibus, moleque, ó o ônibus. O que? Me espera aí, moleque. E aí o Caio já saiu correndo atrás do ônibus. Eu já fui correndo atrás dele. Mas ao mesmo tempo que eu tava correndo com o Caio, eu não queria pegar aquele ônibus. E aí teve uma hora que o ônibus parou no sinal. E foi nessa hora que o Caio já foi tentando abrir a porta do ônibus. Aí o motorista do ônibus olhou assim, que tinha os moleques querendo entrar pela porta de trás. Moleque, o motorista do ônibus começou a acelerar. E aí o Caio ficou assim pendurado na porta. Ele já me deu a mão. Ficou eu e o Caio assim pendurado na porta. E aí o Caio começou a abrir assim a porta. Até que a porta fez um barulho. Moleque, a porta quebrou. Aí já entrou eu e Caio no ônibus. E o Caio já entrou gritando com o motorista. E aí, motorista, qual foi, mano? Qual é, Caio? Para de gritar, mano. Para de gritar o quê, pô? Ele não queria abrir a porta pra nós, não. Qual é, Caio? E aí eu comecei a reparar que só tinha eu, Caio e o motorista no ônibus. Isso é muito perigoso, porque o motorista, ele pode parar em qualquer lugar. E aí foi quando eu comecei a falar pro Caio ficar tranquilo. Eu tava boladão com o motorista. Mas aí, beleza. A gente só ia soltar no shopping, que era pertinho, e ia voltar. Até que o ônibus tá chegando no shopping. Eu já tô ficando meio nervoso. E aí o ônibus tá indo voadão, chegando no shopping. Aí o Caio vai lá e puxa a cordinha pra avisar pro motorista que a gente vai descer ali. Moleque, o motorista, ele olha aqui no retrovisor. É um motorista careca. Moleque, o motorista olha aqui no retrovisor e continua acelerando. Aí o Caio puxa de novo a cordinha e o motorista tá aqui acelerando. Aí eu olhando essa cena, eu já entendi tudo. O motorista não vai querer parar no shopping. E aí quando o motorista chegou assim no shopping, eu fiquei olhando o shopping passando. E a gente voadão no ônibus. E aí foi nessa hora que eu e Caio começamos a entrar em desespero. Aonde esse motorista vai deixar a gente? E aí o Caio já começou a ficar boladão. Levantou do lugar dele e já foi lá na frente falar com o motorista. Qual foi, motorista? Por que tu passou do meu ponto? Qual foi? Me finge que não tá me escutando, pô. Aí, na moral, tu não vai abrir a porta, não? Ué, pera, deu ruim. E aí foi quando o Caio voltou lá pra trás, onde eu tava assim sentado. E o Caio começou a ficar desesperado, mano, porque ele queria dar um jeito de sair do ônibus. Até que o Caio olhou assim e tinha um martelinho de emergência, que é um martelo pra você quebrar a janela do ônibus caso você fique preso no ônibus. E foi isso que o Caio fez. Moleque, o Caio tirou o martelo assim do lugar. O motorista já olhou pra ele. Eu fiquei em choque. Eu não acreditei que o Caio ia fazer aquilo. O Caio tomou a distância, deu um batidão na janela do ônibus, moleque. E a janela nem quebrou. A janela só deu um tim. Aí ele foi lá, deu mais uma e começou a bater pra caraca na janela do ônibus. Eu fiquei olhando aquilo, eu não tava acreditando. Eu olhava pro motorista, eu via que o motorista tava começando a ficar preocupado. Até que o vidro já tava quase quebrando. O Caio tomou a distância e deu um chutão no vidro, mano. Aí os vidros já quebrou tudo. O motorista na mesma hora já parou o ônibus. E aí nessa hora que o motorista parou, foi essa hora que o Caio já pulou da janela. E aí quando eu fui pular também, o motorista começou a acelerar. Ele começou a acelerar pra eu não conseguir pular. E aí quando eu fui pular, mulher, o chão já tava passando muito rápido. Se eu pulasse, eu ia me machucar todo. E aí foi quando o Caio começou a gritar pra eu pular. Eu fiquei assim com medo. Bora, plano, pula, cara. Qual é, mano? Ele tá indo embora, mano. Pula, moleque. Qual é, Caio? Pula, pula. E aí foi quando o Caio foi embora e eu fiquei preso no ônibus com o motorista. E aí eu comecei a ficar desesperado, porque o Caio foi embora, eu fiquei no ônibus sozinho com o motorista e eu não tenho a marra do Caio. Eu sou envergonhado pra essas coisas. Então quando eu fui falar com o motorista, foi tipo assim: aí, seu motorista. O quê? Qual é, motorista? Abre a porta aí, pelo amor de Deus, mas eu tô longe de casa assim, a mãe souber que eu tô na rua, que a senhora vai meter a porrada. Qual é, motorista? Tem como? Não tem condição. E aí foi quando o motorista começou a acelerar mais. Eu olhava assim as placas. Moleque, eu tava indo pra outra cidade, eu tava saindo do Rio de Janeiro. E o motorista assim acelerando. E eu pedindo pra ele parar, mano, e ele não parava. Até que finalmente, moleque, o motorista parou e abriu a porta. Aí eu olhei assim, moleque, tava tudo escuro, era um matagal. Moleque, eu até pensei se eu ia descer lá mesmo ou eu ia pra algum lugar com esse motorista, mano, mas descer ali era muito bom. E aí foi quando ele começou a gritar: bora, pô, desce aqui. Qual é, motorista? Mas aqui não tem nada, cara. Desce, pô, vocês não querem dar calote? Agora desce. E aí eu desci
desci do ônibus em uma estrada assim. Era uma estrada cheia de mato, sabe? E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora, mano? E aí eu olhei assim, eu ia ter que andar muito até chegar em casa. E eu já comecei a andar, e andar, e andar. E pra mim, já tinha passado umas 2 horas. Só que quando eu olhei no relógio, tinha passado 15 minutos. E eu já tava muito cansado, eu não tava mais aguentando andar. A única coisa que eu podia fazer era pedir um like pra vocês. Papo reto, mano, eu tenho mó vergonha de pedir isso, mas deixa o like aí, deixa eu... E aí eu cansadão andando. Até que eu olhei pra lá, tinha um ponto de ônibus. E um ponto de ônibus tem aqueles banquinhos pra você sentar. Moleque, eu já fui na direção do ponto de ônibus. Tinha um mendigo assim deitado. Eu já tirei a perna dele, tava dormindo nem sentiu. E deitei aqui também, igual do mendigo. Aí ficou eu e o mendigo dormindo. Nessa hora, moleque, eu fechei o olho. Quando eu abri o olho, né, já tava de manhã, já tava com sol na minha cara. Já tinha carro passando. E aí eu comecei a pensar, eu ainda não tô em casa, eu tenho que dar um jeito de ir pra casa. E aí eu comecei a pedir carona pros caminhões, pros carros, mas ninguém parava. Até que eu olhei lá pra baixo e tava vindo um ônibus. E esse era o ônibus que passava lá em casa. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu ia ter que dar um calote nele. E eu sabia que se eu fizesse sinal pro ônibus, ele não ia parar. E aí foi aí que eu fui bolar um plano com o mendigo. Vai, Cracudão, acorda aí. Aí, tá vendo aquele ônibus ali? Esse é o ônibus que eu tenho que ir pra casa, mano. Então, mas tu não tem dinheiro pra pegar esse ônibus, né? Não. Então, a gente vai dar um calote nele. E aí, quando o ônibus foi vindo, eu mandei o mendigo parar assim na frente do ônibus. E aí, o ônibus ia ter que frear. Aí, na hora que o ônibus freou por causa do mendigo, moleque, eu já pisei na roda do ônibus e já subi pela janela do ônibus. E aí, eu já entrei. O motorista começou a buzinar pro mendigo. O mendigo ficou assim, sem entender nada. E aí, o mendigo teve que sair da rua pro ônibus passar. E aí, eu passei assim da janela. Ainda dei um salve pro mendigo, tadinho. Ficou lá mesmo. E aí, o ônibus começou a acelerar, voadão. O ônibus tava cheio de gente. Então, eu já fiquei mais tranquilo. Até que eu olhei lá pro outro ponto de ônibus lá na frente. Tinha um moleque deitado, com a blusa do Flamengo escrita aqui atrás, respeita quem te come. Eu olhei legal. O moleque era um Caio que tava deitado. Aí eu já botei a cara pra fora da janela e comecei a gritar o Caio pra ele acordar. E aí ele foi assim, acordando. E eu gritando pra caraca que o ônibus tava passando. Até que o Caio acordou, me viu assim na janela do ônibus e já começou a correr atrás do ônibus. Moleque, o ônibus tava muito voado. Mas o Caio também sabia que essa era a única oportunidade dele voltar pra casa. Então o Caio foi correndo atrás do ônibus mó tempão e o ônibus voadão. Até que teve uma hora que era um sinal vermelho. Então o motorista ia ter que parar. Moleque, quando o ônibus foi parando, que o Caio foi chegando perto do ônibus, o motorista olhou assim no retrovisor, ele viu que o Caio ia entrar, até que o motorista acelerou mais. Aí eu olhei pra ver quem era o motorista. Era o mesmo motorista daquele ônibus, mano. E aí o Caio começou a correr mais, o motorista ficou boladão. Eu já fiquei boladão. E aí o ônibus foi voadão, desviando dos carros. E o Caio lá atrás correndo. Até que eu tava vendo que o Caio tava ficando muito longe do ônibus, mano. E aí a sorte que teve um trânsito na nossa frente. Então o ônibus ficou parado um tempão, não tinha o que ele fazer. E o Caio vindo lá atrás, correndo pra caraca. E aí o Caio chegando, o trânsito já tava acabando, o motorista já ia embora. Até que o ônibus começou a acelerar. Só que o Caio já me deu a mão na janela. Eu já puxei ele pra dentro do ônibus. E aí eu consegui colocar o Caio pra dentro do ônibus. E aí tava eu e Caio dentro do ônibus. O Caio já ficou olhando pro motorista lá, boladão. E aí foi quando o motorista do ônibus desviou o caminho dele. Só que o ônibus tava cheio de pessoas. O motorista não ia dar uma de maluco de novo. Só que o que eu não contava que o motorista ia fazer é ele parar na polícia. Moleque, o motorista parou assim uma delegacia, desceu do ônibus e começou a falar com os policiais. Aí eu e Caio sentado lá atrás, eu comecei a ficar desesperado. Não, isso não vai acontecer com a gente. E aí subiu 2 policiais na parte da frente do ônibus e aí perguntaram: é quem? É aqueles 2 ali? É aqueles 2 ali. E aí os policiais começaram a vir na nossa direção. Ficou eu e Caio desesperado. Até que eu tive uma ideia. Tinha 2 outros moleques do nosso lado jogando Free Fire. Moleque, quando os policiais chegaram perto da gente, eu já comecei a gritar: foi eles, foi eles, foi eles. Aí o Caio começou a gritar: é eles, policiais que estão pegando calote. Moleque, os policiais olharam pros moleques jogando Free Fire. Os policiais já pegaram os 2 e botaram pra fora do ônibus. E aí o motorista do ônibus não viu que tinha botado os moleques errados. O motorista do ônibus felizão acelerando. Eu e Caio olhando isso, a gente entrou em choque. Olha o que a gente fez. E aí quando o motorista tá aqui acelerando tranquilão, do nada ele olha no retrovisor, ele vê eu e Caio. Aí o motorista já fica boladão. Eu e Caio fica de boa, porque a gente sabe que a gente enganou o motorista. E aí o motorista ele vai boladão, vai ter que deixar a gente em casa. E aí finalmente tá chegando na minha casa e na casa do Caio.
E o motorista agora, ele tem que parar, porque tem várias pessoas vendo no ônibus. E aí quando o motorista vai chegando assim na nossa casa, eu e Caio já fica nervoso. A gente olha pro motorista, será que ele vai parar? E aí o motorista começa a ir parando o ônibus. Eu e Caio já levanta, e aí o motorista para o ônibus e abre a porta. E aí eu e Caio já vai felizão descer. A gente olha assim pro motorista, tipo. E aí eu e Caio começa a descer a escada do ônibus. E aí quando finalmente a gente vai descer do ônibus, o motorista dá um aceleradão. Eu e Caio a gente já começa a voar pra fora do ônibus. Ai, rapaziada, tô boladão com esse motorista mesmo, entendeu? Quase que esse cara me deixa em São Paulo. Mas aí, se tu gostou das minhas aventuras com o Caio, teve também um dia que eu tomei ponto no meu dedo com o Caio. Então vê esse vídeo aqui que tá muito engraçado. Valeu, Lucas!